João capítulo 21, versículo 15. Preste atenção. Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: ó Senhor, sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isto, Jesus estava dando a entender de que que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Olha isso. Jesus e o outro discípulo. Versículo 20. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem era o traidor? Quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E eu estava meditando nessa palavra. Desculpa alguns erros da leitura, é porque já são quase 2 horas da manhã. E a letra da Bíblia, ela é bem pequenininha. Mas eu queria compartilhar isso com você. Você que crê, você que recebe. Jesus deu uma direção para Pedro. Jesus cobrou de Pedro o amor e disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus deu um foco para Pedro: cuida das minhas ovelhas. E de repente, quando Jesus alertou a Pedro que um dia viriam até ele, amarrariam suas mãos e o levariam para um lugar onde ele não queria ir. Ele iria ser morto. Ele iria passar por uma dor física. E é o que acontece hoje com muitos cristãos. Não querem ir, não querem fazer. Você sabe que para você servir a Deus, você vai ter que sair do seu normal, você vai ter que sair
da sua casa para evangelizar. Domingo agora, eu fui buscar alma na rua para levar para a igreja. Eu fui buscar alma de manhã. Eu fui 2 vezes de manhã buscar uma alma que não foi. E fiquei feliz que à noite eu fui buscar uma alma e ela foi. Mas a gente tem que ir contra nossas vontades, nossos desejos. E eu sei que vai chegar um dia que vai acontecer coisas que nós não queremos que aconteça, mas vai. Agora, o outro foco forte dessa palavra, que eu queria que você pensasse, fora esse, que para você servir a Deus, você vai ter que fazer coisas que a sua carne não quer fazer. Jejuar, orar, ler a Bíblia, evangelizar. Você vai ter que ligar para alguém, visitar, buscar. Agora, o outro ponto forte dessa palavra, muito forte mesmo, é que Pedro, naquele momento, Jesus tinha acabado de ensinar ele. E ele perdeu o foco das ovelhas e foi falar do discípulo. O senhor falou que vai acontecer comigo. E com ele? Como é que vai ser? Ele vai morrer como? O que vai acontecer com ele? E Jesus deu logo uma repreensão, eu vejo como uma repreensão. Jesus alertou aqui, né? O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Versículo 21 e 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? O que você tem com isso? Você está preocupado com a vida do outro rapaz? Você está preocupado com como é que ele vai morrer? O que vai acontecer com ele? O que você tem a ver com isso? Jesus falando para você se preocupar com a sua vida. Jesus está falando para você se preocupar com você. Não é você se preocupar com a vida do outro. Não é você se preocupar com o que vai acontecer com o outro. Fora a nossa preocupação pela alma das pessoas, né? Nós queremos o bem delas. Mas você tem que se preocupar com a tua vida, com a tua salvação. Como você está diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Quem é você no teu interior. Às vezes a pessoa está tão preocupada com a vida do outro, com a vida do próximo, o que vai acontecer. E ela se esquece da vida dela, ela se esquece como ela está diante de Deus. Eu li essa palavra na igreja, fiquei pensando, fiquei remoendo ela dentro de mim. E Jesus mandou a gente, nós que fomos chamados para ganhar almas, para que nós venhamos apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, se preocupar com a alma dos que estão perdidos. Não podemos perder o foco. Não podemos olhar para nenhuma outra situação. Não importa o que aconteceu, não importa o que fulano fez ou deixou de fazer. O foco é alma, é ganhar alma. E um dia, eu, a senhora, o senhor, todos nós, vamos prestar conta a esse Senhor que nos chamou. Pense nisso. Essa meditação é muito forte. Deus abençoe.